Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos mostrar na íntegra toda a prova do concurso público docente EBTT e FPA, edital 6 de 2022, prova totalmente objetiva, ocorrida no dia 1º, na área de Física. Tá? Lembrando que esse concurso é um concurso para docente do Instituto Federal do Pará. Tá? Bem, vamos olhar aqui a prova em si, as instruções. Então você tem aqui basicamente 30 questões de conhecimento específico, que é física, 15 questões de conhecimentos básicos, então língua portuguesa, legislação e didática. Dessas 15 questões, elas têm pesos diferentes, o peso, claro, maior para a língua portuguesa, peso 2, mas o total, a soma de todas, esse conhecimento básico, a pontuação total vai dar apenas 25% da prova, certo? 25 pontos. A prova vale 100 pontos, então 100%, 25 pontos equivale exatamente a 25%, tá? Conhecimento específico, são 30 questões de física, cada um com peso 2,5, é o peso maior para conhecimento específico. E a soma total dessas questões, 30 questões, que eu vou já dizer como elas estão distribuídas, em que temas, 2,5, 75% da prova. Tá? Então tá aqui mais instruções. Tá? Essa prova é de domínio público, você pode ter acesso ao site do IFPA, ao gabarito, etc. Aqui as instruções para os candidatos, durante e após a aplicação da prova. A duração da prova foi de 4 horas. Tá? Então vamos aqui dar uma passada em conhecimento básico, língua portuguesa. Então tem uma questão. Tá? Segunda questão. Terceira. Quarta e quinta. 5 questões. Vamos agora para conhecimento básico, legislação. Sétima. Oitava. Nona. Décima. Didática. Conhecimento ainda básico também. 11ª. 12ª. 13ª. 14ª. 15ª. Agora vamos para conhecimentos específicos, física. Bem, essas questões de física, elas estão distribuídas em 10 temas, pessoal. Os temas são, leis de Newton e aplicações, conservação da energia, dinâmica da rotação, formalismo lagrangiano e hamiltoniano na mecânica clássica, ensembles estatísticos, equações de Schrödinger, equação de Schrödinger, equações de Maxwell, as leis da termodinâmica, oscilações mecânicas e eletromagnéticas, fótons, propriedades corpusculares da radiação, tá? Que é um pouco de física moderna. Tá? Então, são 10 temas que vão ser distribuídos em 30 questões. Tá? Então, vamos lá para a primeira questão de física, questão de número 16. Tá? Então, essa questão fala um pouco sobre conservação de energia.
Já a 17ª vai falar sobre trabalho, né? Como é que você determina o trabalho desse problema. 18ª já vai envolver um pouco de conservação da energia. 19ª também leis de Newton e lançamento oblíquo. 20ª leis de Newton da translação. E aí pode ter atrito ou não, dependendo da questão que nós vamos ver ao longo da exposição desta prova. 21ª leis de Newton da rotação. 22ª leis de Newton da translação. Uma prova toda objetiva com 5 alternativas. 23ª dinâmica da rotação também. Calcular aí um pouco sobre calcular a aceleração angular. 24ª dinâmica da rotação também. Pede para calcular o torque resultante. 25ª, aí uma máquina mecânica, né, uma máquina de Edwards, só que essa máquina, a polia tem momento de inércia. Então, é a dinâmica da rotação. Bem, 26ª, você já vai ter um pouco de função de onda, mecânica quântica. 27ª, um pouco aí sobre mecânica clássico-analítica, né? Questão bem interessante. Figura e as alternativas. 28ª, você vai ter aí equação de Schrödinger. Os potenciais, né? Aqui na questão 29 você já vai ter um pouco de física e estatística. 30ª, você tem aí um pouco sobre a função de onda do átomo de hidrogênio. 31ª, um pouco aí dos física e estatística, né? Os ensembles estatísticos. 32ª, também uma questão de física e estatística. 33ª, um pouco dos formalismos aí de Hamiltoniano, tá? Mecânica analítica ou mecânica clássica. 34ª, também uma questão aí de mecânica clássica analítica. Oscilações acopladas. Ainda falando sobre função de onda ou mecânica quântica. 35. 36 você já vai ter aí uma questão que trata sobre oscilação mecânica, uma oscilação bem conhecida aí que é a oscilação amortecida. Dá o gráfico e as alternativas. 37ª oscilação também mecânica da molécula diatômica. Você tem o gráfico e as alternativas. Na 38ª também você tem um circuito RLC, uma oscilação de circuito elétrico. Oscilação elétrica. E as alternativas. Um pouco aí de efeito Compton, 39.
já está adentrando aqui a parte de física moderna e as alternativas. A 40ª, aí você vai ter um pouco sobre efeito fotoelétrico, ou efeito Hertz. E aqui está a figura, um pouco do texto, e a figura em si, do problema com as alternativas, para encontrar a constante de Planck. Espalhamento de Rutherford. Tá aí a figura com as alternativas. Radiação de corpo negro, radiação térmica de uma estrela. Está aqui o texto. E em seguida, o gráfico. E aí ele pede para você encontrar relações aí de temperatura e raio. De equações de Maxwell, nós temos aí uma questão 43, que é a questão sobre o monopolo de Dirac. Próxima questão, uma questão sobre onda eletromagnética, né? Um pouco sobre o vetor de Ponte, eletromagnetismo clássico. A figura. Em seguida, para você encontrar o campo elétrico e magnético que atinge a Terra proveniente do Sol. E por fim, há uma questão aí sobre eletromagnetismo, né? Cálculo de campo elétrico e magnético a partir dos potenciais. E as alternativas. Então, já foram 30 questões, aqui a parte de cálculo, onde vai ficar para os candidatos realizarem os seus rascunhos, os seus resultados, antes de passar para o cartão resposta. Tá certo? Então tá aí, pessoal, as questões do concurso público. Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos.